E após 2 tombos, o IBGE registrou uma alta trimestral no Produto Interno Bruto aqui do país. Denise, Campos e Toledo, resultados esperados, como é que veio o PIB, PIBão, PIBinho? Olha, não é PIBinho, mas também não é aquele PIBão que o mercado esperava. O mercado contava com uma variação maior. O PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre. Com isso, o Brasil sai da recessão técnica depois de 2 trimestres negativos. Mas aí, na comparação que nós temos com o igual período do ano passado, a queda é de 3,9%. No acumulado de 4 trimestres, houve queda de 3,4%. E de janeiro a setembro, 5% de queda. O PIB brasileiro está no mesmo patamar de 2017 e aí na composição a gente vê trimestre contra trimestre. Desta vez agronegócio veio com queda de 0,5%, tem uma questão até de sazonalidade, puxado principalmente por pecuária. No trimestre, sobre o mesmo trimestre do ano passado, a agropecuária subiu 0,4%, e em 4 trimestres 1,8%. Indústria cresce no trimestre 14,8%, cai sobre o mesmo período do ano passado 0,9% e no acumulado de 4 trimestres 3,5% de queda. Serviços vieram agora com recuperação, que foi o setor mais atingido pela pandemia, 6,3% de expansão, mas queda de 8% mesmo do ano passado e de 3,5% no acumulado. E aí nós temos a taxa de investimento em 16,2%, mais ou menos o mesmo nível do ano passado, um nível muito baixo de investimentos. Consumo das famílias se recuperou agora nesse trimestre 7,6%, mas 6% de queda sobre o mesmo do ano passado e queda de 4,1% no acumulado de 4 trimestres sobre o mesmo do ano anterior. E nós vamos falar sobre esses números todos, lembrando que o dado veio bem abaixo do que o mercado previa. O mercado falava numa expansão de até 8,8%. Eu vou falar agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, secretário, eu queria saber a sua avaliação em relação a esse PIB, lembrando que ele cresceu menos do que o mercado esperava, mas saímos da recessão técnica, agora tem uma vinculação essa retomada com o auxílio emergencial. Nós estamos até ouvindo a participação aí dos nossos ouvintes e internautas, a maioria acha que não deve prosseguir, mas a gente sabe que vai fazer falta. Então, eu queria saber qual a estratégia do governo para sustentar um ritmo de retomada, né? O governo que prevê uma queda do PIB neste ano fechado de 4,5%, né? Bom, Denise, eu quero só alertar o seguinte: o PIB do terceiro TRI cresceu 7,7%, só que o PIB do segundo TRI foi revisado, a queda diminuiu, a queda antes tinha sido de 11,4% e foi reduzida para 10,9%. Então, o que acontece? O IBGE fez o ajuste em toda a série. Então, você olha e fala assim, o terceiro TRI o mercado esperava um pouquinho mais. Não é que ele esperava um pouquinho mais mantendo o passado. Como diminuiu a queda no segundo TRI, é natural que diminua um pouco o crescimento no terceiro TRI. Então, eu acho que assim que as pessoas começarem a se debruçar um pouco mais sobre as peculiaridades dessa divulgação, vão notar que o resultado foi muito bom. E eu quero alertar, hein? A taxa de poupança, ela chegou num dos maiores valores da série histórica. Ela cresceu 3,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Isso nos dá toda a certeza que, junto com a retomada do serviço, junto com a retomada econômica, a taxa de poupança vai dar a segurança necessária para entrarmos em 2021 mantendo o crescimento econômico sem a necessidade de auxílios governamentais. Secretário, muito obrigado por nos atender. Eu pergunto, como é que fica essa indefinição do orçamento para 2021? O Congresso ainda não se debruçou em relação a isso. Hoje, inclusive, no Estadão, tem uma informação que uma decisão do TCU pode validar uma espécie de orçamento paralelo para o ano de 2021 em relação aos ministérios. Como é que fica isso para o ano que vem? Isso não é uma questão perigosa e ruim para o governo? Eu acho que é importante deixar muito claro que a LDO vai ser aprovada. Aprovando a LDO, nós vamos poder entrar com toda a segurança em 2021, executando o 1/10 do orçamento. Ou seja, você paga um 12º. Algo que é comum no Brasil. Isso não é exatamente uma novidade. É muito comum no Brasil você aprovar a LOA em março, em abril. Então, essa questão está equacionada e o que eu acho fundamental é passar a certeza para todos
de que este governo tem um compromisso com a consolidação fiscal e com o aumento da produtividade da economia brasileira. Quando você olha os dados, o IBGE reviu o crescimento de 2019, o crescimento já foi para 1,4%, ou seja, a estratégia de consolidar o lado fiscal da economia e melhorar a produtividade estava dando resultados. Em 2021, vamos retornar ao que deu resultado em todos os países do mundo ocidental. Qual é? São as reformas econômicas. Vamos privatizar, vamos abrir a economia, vamos melhorar o nosso lado fiscal e podem ter certeza, passo a passo, vamos caminhar para um Brasil mais justo e mais desenvolvido. Secretário Adolfo Saxida, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, secretário, a definição política que eu tenho aqui é de que a LDO será mesmo aprovada, o orçamento não, ficando para o início do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro já definiu ali o fim do auxílio emergencial, que é uma ameaça séria, e a decisão de controle fiscal do governo, que é um sentimento positivo. E ontem eu conversava com o ministro e ele dizendo que o governo está muito otimista para o início do ano que vem. O senhor concorda com esse otimismo? Ou seja, 2021 será mesmo de retomada e avançar sobre o PIBão? Eu acho que 2021 ele vai continuar a retomada que nós estamos iniciando no segundo semestre desse ano. Então, o dado de poupança ele é fundamental. Eu acho que pouca gente está comentando esse dado de poupança. O crescimento na taxa de poupança, ele vai dar a tração necessária para o crescimento mais forte em 2021. Então, pode terminar o auxílio emergencial, isso não vai gerar um grande problema para a economia brasileira. De novo, o auxílio emergencial ele veio porque as pessoas não podiam trabalhar. À medida que as pessoas voltem ao trabalho, a produção aumenta. Agora, é fundamental insistirmos na agenda de reformas. Que agenda de reformas é essa? É aprovar os marcos legais. Temos que aprovar o marco legal do gás, a independência do Banco Central. Durante uma pandemia, aprovamos uma nova lei de falências, uma nova lei de saneamento. Então, mesmo durante a pandemia, o Congresso Nacional e o Executivo estão trabalhando nos marcos legais e garantindo o crescimento econômico em 2021. E eu vou fazer o alerta aqui. As privatizações vão andar em 2021. A economia brasileira vai abrir em 2021. Ou seja, a agenda de produtividade e consolidação fiscal volta forte em 2021. E, repito, é a agenda que deu resultado em todos os países do mundo ocidental. E, secretário, a gente vive o Brasil, a expectativa da breve, quem sabe, chegada da vacina contra o coronavírus. O senhor acredita que o início do período da vacinação no nosso país deve automaticamente dar início também a um melhor período dessa nossa retomada econômica? Se sim, como isso deve acontecer? Olha, eu não sou um especialista em epidemiologia, então eu vou deixar isso a critério dos que entendem. Agora, como cidadão, poxa, ter uma vacina foi maravilhosa, né? Então, espero que contribua com certeza para termos uma retomada mais forte. Denise, mais uma pergunta. Agora, secretário, em relação à sustentação desse crescimento, o senhor falava das pessoas retornando ao mercado de trabalho, mas a gente vê quando pega a PNAD do IBGE, por exemplo, que há um nível de desemprego muito elevado, inclusive porque as pessoas estão retornando ao mercado e a gente não tem ainda um ritmo de atividade que absorva toda essa mão de obra. Então, nós vamos ter de encarar, possivelmente, um desemprego até mais alto. O janeiro tem a questão da sazonalidade, exatamente por esse regresso da população ao mercado, embora tenha se sustentado aí o emprego formal através dos números do CAGED, sem o auxílio emergencial que atinge uma parte da população. O senhor fala muito dessa questão da poupança, mas a gente vê que alguns segmentos, por exemplo, mais recentemente, inclusive a área de alimentação, já registram uma certa freada aí no ritmo de vendas, muito relacionada ao corte do valor do auxílio emergencial. O governo teria condição política de alavancar toda essa agenda que o senhor está colocando de privatizações, de reformas, sendo que houve todo esse impasse em relação às medidas fiscais, não se avançou nada com a questão das privatizações, essas aprovações que nós tivemos no Congresso eram muitas matérias que já estavam há muito tempo lá, como o marco do saneamento. O senhor confia no ambiente político para ter toda essa aceleração no próximo ano? Claro que confio. Eu acho que mais importante do que você confiar em mim é confiar no que aconteceu. Nós estamos no meio de uma pandemia e foi aprovado o marco do saneamento.
o marco do saneamento já estava lá faz tempo. Mas estava lá faz tempo, foi aprovado agora. A independência do Banco Central é dita há muito tempo, está lá agora, passou no Senado, vai para a Câmara. A lei de falências está lá há muito tempo, foi aprovada agora. A nova lei do gás já passou na Câmara, está no Senado. Então, quando a gente olha a agenda econômica, é uma agenda que o governo federal e o Congresso são parceiros. Essa agenda está andando, vai continuar andando. O auxílio emergencial, ele veio para uma situação. Ora, a economia está retomando, o setor de serviços está retomando, os dados são muito claros. O setor de serviços, ele vai fortalecer a retomada no quarto TRI. Já ajudou. O terceiro TRI, comércio e indústria. O quarto TRI, serviço, vai vir forte. E, de novo, é importante destacarmos a poupança. Ela vai dar os recursos necessários para que a gente continue no primeiro e segundo TRI do ano que vem. Então, o primeiro semestre do ano que vem é um semestre que nós temos que avançar nas reformas e vamos deslanchar. Certeza que essa agenda anda ano que vem. Mais uma, Denise. Isso, e agora, secretário, com esse dado do PIB, o 7,7% no terceiro trimestre, o governo mantém aquela projeção de uma retração neste ano de 4,5% e nós teríamos uma expansão no ano que vem acima dos 3%, é isso? É isso, eu quero só ressaltar, fazer uma autopropaganda aqui, que a FPE acertou na mosca o 3,9% de retração do terceiro TRI comparado ao terceiro TRI do ano passado. Então, a nossa previsão veio na mosca. Na questão da margem, que é o 7,7%, quando você leva em conta que o segundo TRI, a queda foi menor do que a projetada anteriormente, isso mostra que nós estamos caminhando para uma retração aí ao redor de 4,5% do PIB esse ano. Ainda é uma retração pesada, mas muito menor do que aquela que alguns previam no começo do ano. É bom lembrar que em abril, alguns diziam que a queda no PIB seria de 10%. O FMI falou que ia ser uma queda superior a 9%. E nós estamos terminando o ano com uma queda que vai ficar um pouco abaixo de 4,5%. Então, o que isso mostra? Que as medidas do governo federal, junto com o Congresso Nacional e com o apoio da população brasileira, que soube também encontrar novas formas de fazer negócio durante a pandemia, diminuíram o tamanho dessa recessão. Perfeito. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Bom trabalho. Obrigado pelo apoio e fiquem com Deus. Muito obrigado.